Agora a gente começa a analisar como fica o cenário, como ficou o cenário dessa fase de grupos da Copa do Nordeste com o fechamento dos jogos do Grupo A. Não temos nenhum jogo atrasado, está tudo definido aí. O Vitória termina na primeira posição com 15 pontos, o Sport o vice-líder do Grupo A com 12 pontos, o Ferroviário é o terceiro com 10 e o Fortaleza fechou a classificação na quarta posição com 9 pontos, os mesmos 9 pontos de CRB e Altos, tá? Avançou aí por conta do número de vitórias, portanto, a equipe do Fortaleza. Então, Fred, como é que fica a situação com a fotografia atual, meu irmão? Celso, para quem está olhando a nossa imagem, é fundamental que esteja olhando. Naturalmente, os clubes do grupo B que eu coloquei nessa imagem são com a classificação atual. Porém, ao lado de cada um, tem os jogos que restam para cada um. Nesse momento, o líder do grupo B é o Bahia, tem 13 pontos e ainda tem 2 jogos, tá? O Confiança fora e o Náutico em casa. O segundo lugar é o CSA, e aqui cabe muita atenção, tá? O segundo lugar é o CSA, que tem 10 pontos e saldo 6, e joga com o América fora. O América tem 7 pontos, tá 100% no páreo. Tá? O Ceará é o terceiro, tem os mesmos 10 pontos do CSA, o saldo menor, e joga fora contra o Sampaio eliminado. E o Náutico, hoje, é o quarto colocado, mas para defender essa posição, com 8 pontos, para defender essa posição, tem somente que enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Tá? Então a gente tem uma chance aí, sobretudo de América e Confiança, lutarem por essa quarta vaga do Náutico. Eu acho até que estão em situação melhor do que o Náutico, mesmo o Náutico hoje sendo o quarto colocado, um ponto na frente do América e do Confiança. O América enfrenta o CSA, né, como você falou. Tá na tela, o Confiança pega o Bahia, o jogo atrasado. E tem a Juazeirense, né? E tem a Juazeirense. Pega o Confiança, né? Então, assim, a tendência... a Juazeirense também está no páreo, né? Isso, por isso que eu puxei a Juazeirense, né? O Sampaio Corrêa tá fora do páreo. A tendência é que um desses clubes até acabe ultrapassando o Náutico. A situação do Náutico não é boa, porque tem o pior jogo possível para jogar. E sem que o empate seja suficiente. Exatamente, sem que o empate proteja. Sem que o empate proteja, perfeito. Se o América vencer, passa. Se o Confiança vencer, passa. Até a Juazeirense, se vencer, passa no saldo de gol, porque ela iria para as mesmas 2 vitórias que o Náutico tem, e tem atualmente o mesmo saldo de gol, né? Menos 2. Considerando que venceria, né? Situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Muito difícil do Náutico aí. E aí, qual é a composição que a gente está vendo na tela? Nesse desenho atual, veja a importância do resultado de hoje na Ilha do Retiro. Porque o Vitória empatou com o Motoclube fora. Neste momento, o Vitória enfrentaria o Náutico nas quartas de final, jogo único no Barradão, que pode ser o América, que pode ser o Confiança, que pode ser o Sampaio. Dificilmente não será um desses clubes. Sampaio não. Sampaio não, desculpa. Juazeirense, Confiança ou América. Exato. O Vitória terá um desses clubes no Barradão, jogo único. E na semifinal ele enfrentaria de novo no Barradão o vencedor de CSA e Ferroviário no desenho atual. No desenho atual, o outro lado da chave teria o Sport enfrentando o CSA, ou o Sport enfrentando o Ceará, jogo único na ilha, e o Bahia enfrentando o Fortaleza, jogo único na Fonte Nova. Se Sport e Bahia passarem, semifinal em jogo único na Fonte Nova, e aí o Sport perde o mando de campo. Quando eu falei que tinha um lado Fire, é que agora, como o jogo do Bahia vai ser extremamente duro, se o Fortaleza tira o Bahia, a semifinal seria na ilha. O jogo do Fortaleza, para mim, foi o grande diferencial dessa rodada.
Porque a derrota do Sport para o Altos, ela acontece porque o Vitória não ganha do Motoclube. Nessa rodada é assim, quando começou essa rodada, o Vitória poderia ser primeiro ou segundo, o Sport poderia ser primeiro, segundo ou terceiro, e o Fortaleza poderia ser terceiro ou quarto. E de todas essas situações, a mais difícil era o Fortaleza ser quarto. Então, porque tem que perder do CRB. Em casa, e perder. Nesse cenário, o Sport, beleza, o Sport perdeu do Altos, mas desperdiçou a chance de ser líder, mas ser primeiro ou segundo estava ali no cenário do Sport. Ninguém só não achava que ia ser com esse roteiro, perdendo do Altos. Poderia ter sido segundo, ganhando do Altos, se o Vitória tivesse vencido o jogo dele. Mas o Fortaleza ser ultrapassado pelo Ferroviário, aí, para mim, era algo que estava muito mais difícil de imaginar. Tipo, muito mais. E nesse caso, porque assim, o Sport ter ido para esse lado do chaveamento tinha uma chance razoável na hora que perdeu a liderança para o Vitória no Barradão. Mas o Fortaleza também chegar nesse chaveamento, aí deu uma situação muito curiosa. E se no fim das contas a tela atual é como o Ceará, eu acho que a tendência é que o Ceará seja segundo lugar, porque na última também rodada, acho. Pega o América de Natal em Natal, na Arena das Dunas, com a América com a chance enorme de classificação para as quartas de final. E o Ceará pega o Sampaio Correia, que não tem nenhuma vitória na competição e está muito, muito mal. Eu não sei então a gente deve ter a inversão ali, né? Mas o Ceará vai para a chave de cima e o CSA seria o adversário dos pontos. Não, eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Ceará vai para cima. Mas se não acontecer, e for a tela que a gente está vendo agora, realmente, meu irmão, seria módulo verde e módulo amarelo, como a gente costuma escolha, Tomara que o torcedor do Vitória não fique pé da vida, até porque a gente costuma brincar muito com isso em relação ao próprio esporte, quando tem o módulo amarelo e o módulo verde. Mas seria um chaveamento dessa forma. De um lado, tá Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza, para daí sair um finalista, realmente seria muito curioso. E é muito difícil, difícil que... Eu acho que não deve ser isso. É muito difícil que o CSA não seja pelo menos o terceiro, tá? Para ter uma mudança aí, porque o CSA tem um saldo muito melhor do que Confiança e América. Então, para ele não ser terceiro, o Náutico teria que fazer um milagre. Acho que 5 gols de saldo a mais que o Confiança e 10 gols a mais que o América. O CSA é segundo ou terceiro. Tá? Segundo ou terceiro. Então, ou seja, porque se for quarto, ele ia para onde, meu Deus? Se fosse quarto, ele iria pro lugar do Náutico ali em cima. Acho difícil. Acho que ele, é muito difícil. E a tendência é difícil que o Ceará não seja segundo ou terceiro. Na verdade, a tendência é que dessa tela aí a gente só tenha a troca do CSA com o Ceará. E é do Náutico. Então, e é do Náutico, sai o escudinho do Náutico que entra. Se o Náutico não ganhar e entra ou América, ou Confiança, ou Juazeirense. Isso, porque se o Náutico empata, o América não pode vencer, e Confiança e Juazeirense tem que ser empate também, né? E se o Náutico perde do Bahia, aí o Confiança aí é muito empate. difícil. Não, o Náutico tá eliminado. Aí não tem como, porque se for Confiança e Juazeirense, se for empate, o Confiança já passaria. O Confiança passa o Náutico. Exato. Se o Náutico perder, tá eliminado, e se empatar, a chance é muito difícil. A chance é muito pequena. O Náutico vai perder essa quarta vaga. E a gente vai ter ali Confiança, América ou Juazeirense. Tem 3 vitórias em 3 jogos. Exatamente. E esse jogo, quando for acontecer, sabe-se lá como o Bahia... Já ganhou do Vitória, né? Em Salvador. Já ganhou do Ceará e do Vitória e do Sport. Já ganhou de 3 times de Série A. A escalação do Bahia nesse dia. Mas vamos lá. O Bahia ganhou do CSA do Pelé, mas enfim. Então eu diria que essa derrota do Fortaleza abre uma chance do Sport, pelo menos, recuperar a semifinal na ilha, desde que o Fortaleza elimine o Bahia na Fonte Nova, o que hoje não seria uma tendência. Tá? O Bahia hoje joga um futebol muito melhor, mesmo que seja do Fortaleza. Do Sport com empate, seria porque o Sport somaria um ponto. Então, faria 13 pontos, né? E é importante dizer também que nessas quartas de final, o cruzamento não depende da pontuação. Na semifinal, sim. Mesmo que o Ceará faça 13 pontos, o terceiro lugar do grupo de lá não leva o mando de campo, tá? O mando de campo é do primeiro e do segundo. Como? Eu tô só reafirmando que nas quartas de final, o mando de campo é do primeiro e do segundo de cada grupo. Não importa a pontuação.
Pontuação Na só semi, da sim. semifinal Na semifinal, a pontuação conta. e na final. E a pontuação acumulada das fases, né? É como na final, por exemplo, vai acumular a primeira fase de grupos, no caso, fase de grupos, quarta de final e semifinal, para saber quem vai ser o mandante no jogo de volta, porque é a única fase em ir de volta. Ficou chato, mas ficou chato. Chato pro Mas, esporte. de certa forma, assim, esse Bahia e Fortaleza se pegando nas quartas de final, pode, assim, reduzir, minimizar o dano de você ter caído nessa chave, né? Porque um desses times quem passar desses times pode sair um pouco machucado, né? Vamos falar dessa forma. Mas se tiverem 2 meses entre um jogo e outro, a aí, gente meu esquece. velho, Porque aí é que a gente vem para o novo problema. Pela tabela Tá. original, Isso. seriam 3 dias depois. Mas a tabela original já era, Cássio. Porque agora a tabela original vai ser substituída pelos jogos que faltam. Tá? Mas aí vai para aquele debate, mas pode ter um Mundial de Clubes, né? E aí é que tá a questão. Qual é o cenário? A gente hoje pega a Copa do Nordeste e põe no freezer. Tá? Qual é a perspectiva de retorno da Copa do Nordeste? Não há nenhuma data para o Bahia jogar até o dia 4 de junho. Que é a data em que aconteceria as quartas de final. Vou ser bem claro aqui. Não há nenhuma data, zero data, para o Bahia jogar até o dia 4 de junho. O Bahia não jogará com Confiança até o dia 4 de junho, a não ser que a CBF adie um jogo da Série A. A única chance é se a CBF adiar um jogo da Série A do Brasileiro. Como a gente não imagina que a CBF vai adiar um jogo da Série A, a data do dia 4 de junho deve ser o jogo Confiança versus Bahia. Sendo assim, a data do dia 8 de junho, quando aconteceria a semifinal, passa a ser a data da 7ª rodada do Grupo B. Então, isso que eu estou falando, 4 e 8 de junho, são 2 datas FIFA, tá? É a próxima data das eliminatórias. Então, isso. 4 e 8 de junho, que deveria acontecer as quartas e a semi, ao que tudo indica, acontecerá só Bahia e Confiança e o jogo e a última rodada do Grupo B. Aí começa, no dia 11 e 12, o Mundial de Clubes. E aqui a gente tem uma grande interrogação. A CBF vai poder utilizar o Mundial de Clubes para concluir a Copa do Nordeste? Se a resposta for sim, aí tá ótimo. Porque lá pro dia... Deixa eu até abrir aqui que eu tenho no meu slides aqui. Lá pro dia... Eu tenho uma tabela aqui, uma agenda. Lá pro dia 12 de junho, mais ou menos, né? Você faria as quartas de final, depois a semifinal é jogo único, tá? Aqui no chat tá uma certa dúvida. A semifinal é jogo único. E as 2 finais. Tudo dentro do Mundial de Clubes. Seria o ideal, tá? Seria o ideal. Mas eu temo que a CBF cumpra o que estava programado. E se ela cumprir o que estava programado, não teremos nenhum jogo no Mundial de Clubes. Tem uma história de dar férias aos jogadores, já que o brasileiro só vai terminar dia 21 de dezembro. Então, as quartas de final da Copa do Nordeste aconteceriam na data FIFA de setembro, com a semifinal acontecendo na segunda data FIFA de setembro, e as 2 finais iriam para a última data FIFA do ano, que é a data FIFA de novembro. Meu amigo. Ou faz... Márcio, passa por favor o slide, que a agenda está aí. Ou faz dentro do Mundial de Clubes, ou a Copa... Pode até ser antes, Celso. Tem uma possibilidade de ser antes. Se o Bahia cair na Libertadores. Aí, quando voltar o Mundial de Clubes,
Se Bahia e Fortaleza não tiverem. Mas aí ele vai para. Tem a chance de ir para a Sul-Americana. Né? Terceiro lugar. Teria que ser quarto lugar. Exatamente. Então. E aí teria que ver como seria a Copa do Brasil. Mas se o Bahia for andando. Márcio, pode passar o slide, por favor. Se o Bahia for andando. Se o Fortaleza for andando, nem que seja na Sul-Americana, a gente não vai ter as datas para acontecer, tá? Eu acho que Márcio não está aqui, porque exatamente. Se a gente tivesse aqui o slide, que é a agenda que a gente já mostrou essa agenda em outros programas, tá? Mas é só para mostrar que realmente não tem onde encaixar o jogo do Bahia, que não, a gente não está forçando barra, que a gente não tem não estamos forçando a barra, que não estamos criando dificuldade, não. É que realmente não tem data. Todas as datas até dia 4 de junho são tomadas pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou falar só das quartas-feiras. Todos os finais de semana são do Campeonato Brasileiro. Aí tem uma quarta-feira Campeonato Brasileiro, 6 para Libertadores e Sul-Americana e 2 para a Copa do Brasil. É tudo que a gente tem até junho, tá? Muito bem. Então, galera, dessa forma a gente fecha esse raio-x da 7ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, né? E com essas possibilidades que descrevemos aqui de cruzamentos.